Então, este vídeo mostra o exemplo de uma análise pelo método de deslocamentos para um pórtico com restrições nas deformações, ou seja, barras inextensíveis e uma barra infinitamente rígida. No vídeo anterior, nós fizemos uma introdução à situação em que a barra infinitamente rígida sofre um giro. Neste vídeo, nós vamos ter a mesma situação, uma barra horizontal, no caso, que sofre uma rotação, mas essa barra está ligada a outras três barras, a outras duas barras que são flexíveis, mas essas duas barras formam uma barra inclinada, um triângulo. E nós vamos ver essa consideração de quando a gente tem um triângulo, a gente sabe que o triângulo, já vimos isso quando nós vimos a consideração de barras inextensíveis, o triângulo é uma forma rígida na translação. Nós vamos ver como considerar isso em termos de identificação de deslocabilidade. Então este é um exemplo em que nós vamos ter uma barra infinitamente rígida, barras inextensíveis, formando um triângulo e também um balanço. Nós vamos ver neste vídeo um exemplo de solução pelo método de deslocamentos com barras inextensíveis e uma barra infinitamente rígida. Neste caso, uma barra que sofre uma rotação, um giro. O modelo estrutural é esse aqui. Temos também um exemplo em que a gente tem um balanço, e nós já falamos sobre essa questão do balanço, em que é uma simplificação, em que nós não consideramos a rigidez do balanço, consideramos o balanço só como um aplicador de cargas no modelo. Essas barras são inextensíveis e aqui nós temos uma barra inclinada, sendo que essas três barras flexíveis que formam um triângulo, temos aqui uma articulação completa e essa barra é infinitamente rígida, aqui, que é apoiada simplesmente por esse apoio de segundo gênero, ou seja, esse apoio não impede a rotação dessa barra, por causa disso ela vai sofrer um giro e isso tem consequências no modelo. O fato da barra ser infinitamente rígida faz com que ela fique sempre reta. Primeiro eu vou mostrar esse modelo no F-Tool, para que a gente já possa tirar algumas conclusões sobre a condição de deformação do modelo, considerando todas essas hipóteses de barras inextensíveis e barra infinitamente rígida. O objetivo dessa solução é chegar ao diagrama final de momentos fletores do modelo. Aqui na tela nós temos o F-Tool com esse modelo, mostrando aqui as dimensões, e nós temos propriedades aqui numéricas, porque no computador a gente precisa dar essas informações. Mas todas as barras são inextensíveis, isso nós informamos aqui no F-Tool, colocando membros flexíveis, sem deformação axial e sem deformação por cisalhamento. Todas as barras aqui são assim, com exceção dessa barra, que é uma barra rígida, como está indicado aqui, que nós assim especificamos. Qual é a consequência disso em termos de deformação? A consequência disso é que os nós de uma barra inextensível ou infinitamente rígida só podem se deslocar na direção perpendicular ao eixo da barra. Nesse caso, então, como nós temos essa barra horizontal, esses dois nós eles só podem se deslocar na direção vertical. Nós temos também que aqui é um triângulo formado por barras inextensíveis, e nós já vimos que um triângulo para translações funciona como corpo rígido. As barras podem se deformar por flexão, mas a distância entre os nós não se altera, é uma forma rígida. Por outro lado, também aqui o balanço está carregado com essa carga uniformemente distribuída, mas nós não colocamos apoio fictício aqui na criação do sistema geométrico no nó da extremidade livre do balanço, porque nós vamos considerar o balanço só como um aplicador de carga, ele é isostático, a gente sabe a solução e ele só entra no caso zero. Aqui nós temos também um nó com uma rótula completa, e nós vamos utilizar aquele procedimento em que nós não vamos colocar uma chapa fictícia nesse nó na criação do sistema geométrico, vamos deixar
a rotação, a deslocabilidade interna desse nó indeterminado. Então, se nós desenharmos aqui a configuração deformada, eu vou desligar aqui só as linhas de cota, só para limpar um pouco o desenho. Eu vou olhar aqui a configuração deformada, eu vejo que esses dois nós descem na mesma linha vertical e o que nós temos é, então, essa situação em que o modelo se deforma. Esse triângulo, na verdade, você vê que ele desceu verticalmente, houve uma flexão das barras, mas aqui o interessante que a gente vai ver é que, por causa da compatibilidade de rotação aqui nessa ligação rígida, o nó gira, a rotação da barra é infinitamente rígida, que ela fica uma rotação de corpo rígido, ela pivoteia em relação a esse ponto do apoio do segundo gênero aqui, ela fica reta, mas isso induz uma rotação nas duas barras que se conectam na barra infinitamente rígida. E isso é o que nós vamos ter que considerar no caso 2 dessa solução. Isso vai aparecer lá adiante. Mas a outra coisa é que a gente também vê que as rotações aqui, os ângulos entre as barras não necessariamente ficam os mesmos na deformação da estrutura, porque a rótula não impõe essa compatibilidade. Já nos nós que não tem rótula, os ângulos entre as barras são inalterados na configuração deformada. O que nós podemos ver também é que é o único nó em que nós vamos então colocar uma chapa fictícia na criação desse sistema empedramento é esse nó que está ligado somente a barras flexíveis. O nó que tem uma barra infinitamente rígida, ele tem o deslocamento vertical associado à rotação da barra. Então, nós já falamos sobre isso, temos duas alternativas, ou nós prendemos a rotação ou nós prendemos o deslocamento. Então, porque existe uma associação entre os deslocamentos, o deslocamento transversal e a rotação, porque a barra está sempre reta e fica, porque ela é infinitamente rígida. Então, se eu colocar aqui um apoio, uma chapa somente nesse nó, a gente já disse que não vai colocar nenhum apoio fictício aqui no nó livre do balanço, que é aquilo que nós já consideramos. Se a gente colocar aqui nesse nó uma chapa que vai prender essa rotação, nós ainda vamos ter essa possibilidade de deformação da estrutura, deformando o triângulo rigidamente, ou seja, a única diferença aqui é que agora a rotação desse nó está fixada, ou seja, nós precisamos ainda prender esse modelo impedindo ele de deslocar na direção vertical. E como ele é um triângulo formado por barras infinitamente inextensíveis, o que nós precisamos fazer é apenas impedir o movimento de corpo rígido desse triângulo. Esse triângulo já não pode se deslocar na direção horizontal, porque os dois nós aqui ficam sempre nessa linha vertical, porque as duas barras aqui da direita são inextensíveis, e ele também não pode girar porque essas duas barras são inextensíveis. Então, a única possibilidade é esse triângulo se deslocar. O que nós podemos fazer para fixar esse deslocamento na criação do sistema empedramento é colocar um apoio simples aqui do primeiro gênero que impede o deslocamento vertical, que é o que eu estou fazendo agora. Quando eu fizer isso, eu prendo completamente o modelo. A única coisa que vai acontecer é que o balanço vai aparecer deformado e vai aparecer uma deformação local de engastamento perfeito dessa barra carregada. É o que está sendo mostrado aqui. O balanço, com essa deformação, ele não só vai ser considerado para aplicação da carga, no caso zero, mas aqui é um comportamento de engastando, visto que esse apoio foi suficiente para prender completamente a estrutura. Essa barra aqui só tem uma deformação local de engastamento perfeito, porque ela é carregada, e as demais barras não têm deformação alguma, ou seja, dois apoios fictícios aqui são suficientes para fixar completamente os deslocamentos e as rotações do modelo. Eu poderia ter colocado esse apoio não aqui, mas eu poderia ter colocado no nó superior, não faria a menor diferença em termos de deformação, e eu também poderia ter colocado esse apoio nesse terceiro nó, o que dá totalmente equivalente, porque os três nós têm o mesmo deslocamento vertical, então eu só tenho uma deslocabilidade, eu preciso colocar só um apoio do primeiro gênero para prender o deslocamento vertical desse nó. O que nós acabamos de ver no F2, eu estou só reproduzindo aqui nessa imagem, em que nós temos então só uma deslocabilidade interna, essa rotação D1, e nós colocamos aqui uma chapa fictícia para prender essa rotação. Quando nós fazemos isso, ainda tem essa possibilidade do triângulo formado pelas três barras deslocar na direção vertical. E o que nós fazemos para impedir essa deslocabilidade na criação do sistema empedramento é colocar um apoio do primeiro gênero para prender esse deslocamento.
Então, o que é importante, repetindo o que a gente falou, assim, é importante entender que o giro de uma barra infinitamente rígida está associado aos deslocamentos transversais em suas extremidades, pois a barra sempre permanece reta. Isto é, existe uma dependência entre a rotação da barra infinitamente rígida e os deslocamentos transversais dos seus nós. Na criação do sistema hipergeométrico, quando ocorre um giro de uma barra infinitamente rígida, tendo como centro de rotação um dos seus nós, é mais simples e mais intuitivo inserir um apoio do primeiro gênero para impedir o deslocamento do outro nó, que não está fixo, na direção transversal ao eixo da barra, impedir o deslocamento na direção transversal. Nesse caso, não é necessário inserir chapas nesses nós, porque a inserção do apoio fictício do primeiro gênero vai prender o deslocamento e também vai prender a rotação da barra. Isso é o que nós já vimos, então, de barra infinitamente rígida. Ela faz um acoplamento entre o deslocamento transversal de seus nós e a rotação da barra. Por conseguinte, ao prender o deslocamento, a gente prende a rotação. Além disso, nesse modelo que nós já vimos, um conjunto de barras inextensíveis grupadas em um triângulo tem um corpo rígido para translação. As barras podem se deformar por flexão, mas a distância entre os nós do triângulo não se altera. Então, o que nós precisamos fazer é impedir o deslocamento na translação desse triângulo. É isso que a gente precisa e é isso que nós fazemos nesse caso. Então, nós mostramos que a gente pode colocar o apoio fictício do primeiro gênero, que vai prender esse deslocamento vertical, que é o apoio 2, em qualquer um dos 3 nós do triângulo, como está mostrado aqui. É absolutamente equivalente ao impedir o deslocamento de um dos nós do triângulo, nós estamos impedindo dos outros 2. Então, o nosso sistema hipergeométrico tem 2 apoios fictícios, essa chapa 1 e o apoio 2, que pode ser qualquer uma dessas 3 opções, mas elas são totalmente equivalentes em termos de condição cinemática do caso 2, né, que nesse nós vamos ver adiante. Vamos colocar essa primeira opção aqui da esquerda, mas elas são equivalentes, como eu disse. Então, a partir de agora, o que nós vamos seguir é uma receita de bolo, em que nós vamos fazer uma superposição de casos básicos, utilizando o sistema hipergeométrico como estrutura auxiliar para impor condições cinematicamente determinadas, ou seja, configurações deformadas conhecidas em cada caso. E no final, nós vamos, na superposição desses 3 casos básicos, nós vamos restabelecer as condições de equilíbrio, fazendo com que os efeitos desses apoios fictícios, em termos de força e momento aplicado ao modelo, sejam nulos. E com isso nós garantiremos o equilíbrio do modelo original, que não tem esses apoios fictícios. Aqui nós temos o modelo do caso zero, que é a situação em que nós temos o carregamento aplicado, essa carga uniformemente distribuída tanto no balanço quanto nessa viga flexível horizontal aqui em cima. E nesse caso zero, os apoios fictícios estão prendendo completamente a estrutura. Nós vimos que isso é uma situação de engastamento perfeito. Mesmo o caso do balanço é uma situação de engastamento perfeito com nó da extremidade livre solto, né? Mas, então, o que nós queremos aqui é determinar os termos de carga, que são esses beta 1,0 e beta 2,0, que são as reações nos apoios fictícios do sistema hipergeométrico, no caso zero, ou seja, quando nós temos essa situação de engastamento perfeito e atua a solicitação externa. O ponto de partida sempre são soluções de engastamento de barras flexíveis. Uma das soluções fundamentais do método de deslocamento são reações de engastamento de barras isoladas para a situação de uma barra flexível, uma barra que pode se deformar. Nesse caso, as 2 barras carregadas são esse balanço. Eu tenho aqui uma situação de engastamento do balanço, eu tenho uma reação do balanço com esse valor de 32 kN/m. E a outra barra que é carregada, essa barra que tem um comportamento bem engastado. Isso aqui funciona como um engaste, porque como não tem rotação na barra infinitamente rígida, ela literalmente fixa a rotação da extremidade direita dessa barra que é carregada. A outra extremidade, ela é engastada pela chapa 1 que foi colocada aqui nesse nó. E eu não estou indicando aqui os valores das reações verticais nessas barras, mas elas existem e eu vou comentar sobre isso já já. Qual é o procedimento que nós fazemos quando nós temos barras infinitamente rígidas? Nós não temos solução fundamental para barras infinitamente rígidas. As soluções fundamentais são para barras flexíveis. Nós só conhecemos as soluções fundamentais para barras que podem se deformar. Para a barra infinitamente rígida, ela não tem
solução fundamental, na verdade, ela vai estar ali para impedir a rotação, então ela vai ter que absorver o equilíbrio. Tá? Então, como é que isso funciona? Nós já falamos sobre isso, só resumindo o que nós já vimos. Os momentos fletores e esforços cortantes em uma barra infinitamente rígida não são determinados a priori com base na configuração deformada, como é o caso de barras que podem se deformar. Isso porque barras infinitamente rígidas não têm nenhuma deformação. Elas permanecem retas na configuração deformada do modelo. Mas isso não quer dizer que nós tenhamos esforços nulos nas barras infinitamente rígidas. Só quer dizer que elas não têm deformações, mas têm esforços, porque os momentos fletores, esforços cortantes não provocam deformações, mas existem. Tá? Então, a maneira de se determinar esses esforços é uma consequência do equilíbrio do conjunto. Aí é isso que nós vamos utilizar nesse modelo. Então, como que se dá nesse caso zero? Esse momento de 12, esse momento de 32, eles vão para a chapa que está aqui, chapa 1. Mas esse momento de 12 que está aqui na direita dessa barra carregada, ele é absorvido pela barra infinitamente rígida. Ou seja, ele vai haver uma transferência aqui de ação e reação, é um esforço interno. E essa barra ela tem que estar em equilíbrio também. Tudo tem que estar em equilíbrio, tanto as barras isoladamente, quanto os nós, quanto o modelo como um todo. Então, nós determinamos os esforços na barra infinitamente rígida para ela absorver esse momento, e o momento é transmitido no sentido inverso, porque é ação e reação, e aí eu tenho, se esse momento aqui é no sentido horário, vai para a barra infinitamente rígida, vai no sentido anti-horário. E para que haja o equilíbrio da barra, então eu tenho esse momento atuando no sentido anti-horário, eu tenho um conjugado formado pelos esforços transversais, aqui, são os esforços cortantes nessa barra, que vão equilibrar a barra nessa situação que foi imposta. Para a barra infinitamente rígida, pode em qualquer momento, ela sempre vai ficar reta, mas ela é infinitamente resistente, vamos dizer nesse caso. Agora é que nós vamos ter que determinar, essas barras ficam nessa situação, eu tenho então o equilíbrio delas garantido, mas elas têm que receber os esforços que estão aparecendo aqui. São soluções fundamentais. No caso, é o método de deslocamento. Se nós conhecemos a configuração deformada de uma barra ou nós conhecemos os esforços que atuam na barra infinitamente rígida, esses esforços têm que vir de algum lugar. Como é que esses esforços chegam lá? Então, eles chegam via esforços normais nas barras inextensíveis, são os esforços axiais. Então, os esforços axiais numa barra inextensível ou numa barra infinitamente rígida não são determinados a priori com base na configuração deformada. Não tem configuração deformada axial e ela pode ter qualquer esforço normal e ela nunca vai se deformar. Não significa que ela não tem esforço normal, ela tem esforço normal, porque ela não tem a deformação axial provocada pelo esforço normal. Então, o esforço axial vai ser sempre obtido por uma consequência do equilíbrio do conjunto. Tá? Então, nesse caso que tem barras inclinadas, fica um pouco mais trabalhoso, vamos dizer assim, porque nós temos que entender como que essa transmissão de esforço se dá. Então, eu tenho essa reação, essa barra em balanço, ela no fundo, ela transmite por nó, que eu tenho aqui sempre ação e reação. Tá? Eu também transmito os momentos, mas transfiro as forças transversais para o nó também. Há um equilíbrio na direção horizontal e vertical, não estou indicando aqui o equilíbrio na direção horizontal, mas ele também teria que existir, vai haver aqui um esforço axial nessa barra que vai morrer lá no apoio do primeiro gênero, isso não está sendo indicado, mas nem é necessário esse esforço nesse momento, mas o que eu só estou querendo passar é essa ideia de que os esforços cortantes nas barras que nós já conhecemos, que essas reações aqui, todas elas, de alguma maneira vão ser transmitidos via esforço normal e vão chegar lá embaixo no apoio do segundo gênero que prende esse deslocamento vertical. Ou seja, a única maneira desses esforços chegarem lá em cima é através de esforços axiais nas barras. Quando tem barras ortogonais, a determinação dos esforços axiais é simples, porque são todas barras que fazem 90 graus entre si, mais horizontais e verticais. Quando tem barra inclinada, a gente teria que projetar e fazer o cálculo, e nós vamos ver que no cálculo aqui, nós não vamos determinar os esforços axiais, o que nós precisamos fazer é calcular o termo de carga beta 2,0 e nós vamos ver como é que a gente faz isso via equilíbrio global do sistema. Uma outra coisa interessante é que esse beta 1,0 ele equilibra esses momentos que chegam no nó, ou seja, o equilíbrio dos momentos no nó tem que ser satisfeito, o beta 1,0 é que faz isso, que é um momento externo que vem através da chapa 1.
E o que nós vemos é que, como os momentos são transmitidos por nó no sentido inverso, e fazendo o equilíbrio somatório de momentos no nó igual a zero, a gente acaba que o beta 1,0 sempre tem o sentido do que atua na barra. E então, a gente vai ver que a gente soma os valores dos momentos na extremidade das barras, e para obter o beta 1,0 já sai direto. Então, toda a conversão de sinais do método de deslocamento foi feita para a gente somar os valores com o sinal, e a gente soma os valores dos momentos que atuam nas extremidades da barra para obter o termo de carga aqui, beta 1,0. Então, existem duas maneiras de você determinar esse termo de carga beta 2,0, nesse caso de barras inclinadas. A primeira seria fazendo essa transmissão dos esforços transversais conhecidos na extremidade de todas as barras, como esforços axiais nas barras adjacentes, essa é uma maneira. A outra maneira é o equilíbrio global de forças na direção da deslocabilidade externa. E isso só é possível se nós tivermos uma única incógnita, se nós tivermos apenas uma deslocabilidade externa. Então, quando a gente tem barras inclinadas, essa situação, transferência de esforço axial e calcular esses esforços axiais, fazendo a projeção dos esforços transversais nas outras barras, nas direções axiais das outras barras, é trabalhoso. E o que nós vamos optar sempre é pela opção de fazer o equilíbrio global se nós tivermos apenas uma deslocabilidade externa. E nesse caso de barras inclinadas é mais simples fazer dessa maneira. Nós vamos fazer um somatório de forças na direção, nesse caso, na direção vertical, porque todas as outras forças nós conhecemos. Isso fazia um somatório global, considerando o modelo como um todo, globalmente. Isso nós vamos fazer também para o cálculo dos coeficientes de rigidez globais, nos casos que vão vir a seguir, na direção vertical. Completando aqui o caso zero, o que nós temos aqui agora indicado são os momentos fletores na extremidade das barras. Isso nós temos usando a convenção de sinais do método de deslocamento, que nós indicamos os valores dos momentos fletores na extremidade da barra com a convenção de sinais, de que o momento quando atua sobre a extremidade da barra, no sentido anti-horário, ele é positivo, quando atua sobre a extremidade da barra, no sentido horário, é negativo, e por isso que a gente tem esse mais 12 e esse menos 12, mais 12 porque é no sentido anti-horário, e menos 12 que é horário. Esse menos 32 ele é no sentido horário, que é o que atua no balanço, na extremidade do balanço, e aqui na barra infinitamente rígida tem esse mais 12, porque atua na extremidade da barra no sentido anti-horário. E a gente viu que para calcular o beta 1,0, a gente demonstrou que basta você somar os valores com o sinal que está aqui indicado para obter o beta 1,0. Então, é menos 32 mais 12, isso dá beta 1,0 igual a menos 20. Quer dizer que esse valor que está indicado aqui no sentido anti-horário, ele não tem esse sentido, ele tem um sentido horário contrário ao que está indicado. A gente sempre faz isso, a gente indica o termo de carga ou o coeficiente de rigidez no seu sentido positivo, e o sinal vai dizer se ele realmente tem aquele sentido. Se for positivo, tem aquele sentido que está indicado, se for negativo, é contrário do que está indicado. Todas as outras barras não têm momento fletor nas extremidades, isso está indicado aqui com esse valor zero de momento fletor, isso aqui é o diagrama M0, que a gente está indicando, e o que nós falamos a respeito do cálculo desse termo de carga beta 2,0 é que nós vamos fazer um equilíbrio global do modelo, porque nós conhecemos todas as forças externas que atuam aqui no modelo, com exceção do termo de carga beta 2,0. Nós sabemos que essa reação aqui é 3 para baixo, nós vimos por quê? Isso porque é o equilíbrio da barra infinitamente rígida. Nós sabemos que essa reação vertical nesse engaste aqui embaixo é nula, porque não pode ter força vertical, porque senão seria o cortante diferente de zero nessa barra, mas a gente sabe que a barra não tem deformação, não tem momento fletor, não tem cortante. Então, o esforço cortante aqui é nulo. Então, as outras forças verticais que atuam são as forças que atuam uniformemente distribuídas no balão para baixo, ou seja, eu tenho, somando, beta 2,0 assumindo que é para cima, positivo, beta 2,0 menos 16 vezes 2 mais 3, que é a soma dos comprimentos dessas duas barras carregadas, menos 3, porque está para baixo, tudo isso é igual a zero. Daí fazendo, vai nos dar o valor do beta 2,0, que sai para cima, e mais com o valor de mais 83 kN. Tá? Um detalhe só, aqui não está indicado, não estão indicados os valores dessas reações horizontais, elas podiam ser calculadas também globalmente, na verdade é o equilíbrio do conjunto. Eu até comentei que haveria uma força axial para o equilíbrio desse nó aqui, que tem a chapa 1, mas nós não precisamos disso porque a gente só está querendo o momento fletor, mas poderia ser calculado até nesse caso globalmente também, porque
eu tenho que essas duas forças são iguais e contrárias, somatório de força na direção horizontal igual a zero, e eu poderia fazer o momento global do modelo sendo igual a zero, e eu tenho então o valor dessas duas forças equilibrando esse modelo. Está indicada, existe as reações, mas são os esforços, são forças horizontais que são axiais nessas barras que podem ter qualquer valor, porque as barras são inextensíveis, e aí a gente tem determinado. Isso aqui então é o caso zero, já está tudo determinado, e vamos seguir adiante. Temos a imagem agora do caso 1 desse modelo, que é o caso básico em que nós isolamos o efeito da deslocabilidade D1, que é a rotação no nó onde nós colocamos a chapa 1. Então, o ponto de partida de cada caso é uma condição cinematicamente determinada. Nesse caso, é uma rotação imposta D1, e nós estamos impondo um valor unitário de D1 e deixando D1 em evidência. Sempre esse é o procedimento. Então, a configuração deformada conhecida do caso 1 é uma configuração deformada, onde a chapa 1 sofre como se fosse um recalque rotacional unitário de 1 radiano, mas é tratado como pequeno rotação, porque está multiplicando um valor que vai ser pequeno no final. E nesse caso 1, o apoio 2 prende completamente o deslocamento, na verdade prende o deslocamento dos 3 nós do modelo. Essa imposição dessa rotação, ela tem essa configuração deformada mostrada aqui em tracejado. Observe então que o balanço ele roda livremente, ele gira livremente, ele não oferece nenhuma resistência para isso. Esse é o que nós fazemos quando nós temos o balanço. A gente considerou o balanço só para aplicação de carga no caso zero. Nos demais casos, o balanço é como se não existisse. E as barras todas se deformam como está indicado. Observem que a barra horizontal que está ligada aqui à barra infinitamente rígida, ela sai com uma tangente inclinada e chega com uma tangente horizontal, porque como a barra infinitamente rígida não tem deslocamento transversal nos seus nós, não tem rotação também, ela engasta realmente aqui a barra horizontal nessa extremidade direita dela. Já a barra inclinada, ela tem uma deformação em que tem uma articulação aqui embaixo, então ela não tem mudança de concavidade na deformação, ao passo que aqui a barra horizontal ela tem uma mudança de concavidade, porque ela sai com uma tangente inclinada e chega com uma tangente horizontal aqui. Então, o ponto de partida do caso 1 é essa configuração deformada. A partir dela, nós vamos determinar tudo o que precisamos. O que nós queremos determinar são os coeficientes de rigidez globais do caso 1, que são esses indicados K1 e K2-1, que são os esforços, o momento e a força que atuam através dos apoios fictícios para manter o sistema hipergeométrico em equilíbrio nesta configuração deformada conhecida, que é imposta em que D1 é igual a 1 e D2 é igual a 0, não tem deslocamento vertical dos nós. Nós vamos usar esse ponto de partida, essa configuração deformada. Esse é o efeito global. Nós vamos olhar agora os efeitos locais. Os efeitos locais são sempre obtidos de soluções fundamentais. Nesse caso, são os coeficientes de rigidez locais, mas só para as barras deformáveis. A barra infinitamente rígida, como a gente já mencionou, o que vai acontecer, os esforços que vão para ela, vão ser consequências do equilíbrio do conjunto. Então, sempre é assim, né, no método de deslocamento. A gente parte de uma solução global, que a gente quer determinar, e olha as soluções locais de barras deformáveis e faz uma superposição de soluções locais para obter a solução global. Isso sempre no método de deslocamentos é isso. Então, quais são as soluções locais disponíveis, as soluções fundamentais de coeficientes de rigidez locais? São o balanço ele gira livremente, não tem nenhum esforço. Já os esforços que aparecem aqui nas barras deformáveis são esforços conhecidos porque são soluções fundamentais. Então, uma barra com comprimento de 3, que sofre um giro na extremidade esquerda dela, no sentido anti-horário, o momento que aparece na extremidade que sofre o giro é no sentido anti-horário, e é 4 aí sobre L, sendo L igual a 3. Na extremidade oposta também aparece um momento no sentido anti-horário, que é a metade do valor, isso porque a rigidez da barra é constante, tá? Então, essa é a solução fundamental, assim que eu conheço. Eu tiro isso é tabelado, é disponível. No caso da barra inclinada, que tem uma articulação embaixo, o comprimento dela é 5, e o momento que aparece quando a gente impõe um giro na extremidade superior é 3 aí sobre L, então 3 aí sobre 5, e obviamente não aparece momento.
Além desses momentos, aparecem cortantes fósseis transversais a essas barras que equilibram a barra isoladamente. Então, essas soluções fundamentais também satisfazem o equilíbrio da barra isolada. Mas nós não estamos indicando aqui os valores porque a gente não precisa. A gente vai usar o mesmo procedimento que a gente fez no caso 0, em que a gente vai determinar globalmente aquele K21, através do equilíbrio global do modelo. Mas aqui está indicado que existem essas forças, de fato existem, e como que elas chegam lá? Elas chegam nessas barras sempre via esforços normais nas outras barras, né? Mas o passo seguinte, uma vez que a gente já conhece os esforços nessas barras deformáveis, através de soluções fundamentais de coeficientes de rigidez locais, nós vamos olhar o que acontece com a barra infinitamente rígida e com os demais. Quer dizer, eu estou aqui transmitindo para as barras adjacentes todos os esforços que têm que ocorrer como esforços internos, são sempre ação e reação. Então, aqui esse momento de 2 no sentido anti-horário, ele tem que ir para algum lugar, ele vem de algum lugar, vem do momento que aparece aqui no sentido oposto na barra infinitamente rígida. Ela trabalha, eu não tenho uma chapa aqui nesse nó porque a barra é infinitamente rígida, então ela faz o papel da chapa de equilíbrio, ela fornece esse momento de engastamento 2i sobre 3 aqui, então tá 2i sobre 3 no sentido oposto, no sentido horário, que por sua vez também tem a barra infinitamente rígida, tem que estar em equilíbrio, os esforços transversais aqui são determinados, então essa força fazendo um conjugado no sentido oposto ao sentido horário, então aqui o conjugado de forças transversais dá uma força na esquerda para baixo, uma força para cima, o valor da força qual é? É o valor do momento dividido pelo braço de alavanca, que é 4, 3i sobre 3 vezes 4. E a mesma coisa aqui no equilíbrio do nó, quer dizer, vai haver uma transmissão desses momentos vetores, desse esforço transversal aqui para o nó, a mesma coisa esses momentos aqui, mas como é que esse nó fica em equilíbrio? Ele fica em equilíbrio com transmissão de forças via esforço axial. Então, essa transmissão ela é complexa, mas a gente não precisa fazer nenhuma conta com ela, porque a gente vai determinar o K21 de uma forma global, tá? Tudo aqui fica em equilíbrio, o nó fica em equilíbrio, então a gente vê que o K11 é a soma desses dois momentos, porque na verdade os momentos são transmitidos em sentidos opostos, então o K11 tem o mesmo sentido do momento que atuam nas barras, e é isso que ocorre. Então há uma transmissão dos esforços transversais, como foi no caso 0, via esforço normal nas outras barras, mas nós não estamos determinando esses valores desses esforços axiais. O que nós temos agora é o caso 1 completo. Então, nós já sabemos os momentos nas extremidades de todas as barras, né? A barra aqui é flexível, que pode se deformar por flexão, mas não tem nenhuma deformação, o momento fletor é nulo, por conseguinte, o esforço cortante também é nulo, então aqui não tem reação momento, não tem reação força vertical nesse engaste. Essa reação aqui já foi determinada por equilíbrio da barra, reação no apoio do segundo gênero, e é para cima. E eu tenho, então, o K1 é a soma desses dois valores que estão aqui, 4i sobre 3, com o sentido que tatua na barra, mais 3i sobre 5. A gente já mencionou que esse termo em que i é igual a j, termo 1, nesse caso, sempre tem, as parcelas que compõem esse termo sempre são positivas. Nunca tem uma parcela negativa, tem que ser assim mesmo, porque se eu dou um giro nesse ponto, a estrutura tem que resistir nesse ponto, então o momento que eu tenho que dar tem que ser sempre o sentido da rotação imposta, então vai ser sempre a soma dos valores de rigidez de cada uma das barras separadas, dá esse valor indicado aqui de K1, 29, 15 vezes EI. O K21, que é o coeficiente de rigidez global, K21, que é a reação que aparece no apoio 2, para impor essa configuração deformada em que D1 é igual a 1 e D2 é igual a 0, é obtido, como já foi feito também no caso 0, por um equilíbrio global. Nós temos aqui que essa reação é vertical, aqui no engaste é 0, essa aqui é para cima, 2i sobre 3 vezes 4, e isso dá exatamente esse valor. Se eu somar K21 assumindo positivo, com esse valor igual a 0, vamos obter que o K21 é menos i sobre 6, o que indica que o K21 na verdade, tem um sentido para baixo e não o sentido para cima, como está indicado, o sinal que está dizendo isso. Então a gente terminou, a gente tem o diagrama M1, são esses momentos nas extremidades de todas as barras, e finalizamos aqui já o caso 1. O último caso básico, o caso 2, é o caso em que nós vamos isolar o efeito da deslocabilidade D2.
nós já comentamos sobre isso, os 3 nós deste triângulo formado por essas 3 barras flexíveis e inextensíveis têm o mesmo deslocamento vertical D2. Então, quando eu impuser aqui um deslocamento vertical ao apoio do primeiro gênero, que foi inserido na criação do sistema impedimento, eu vou, na verdade, deslocar verticalmente não só esse nó, mas os 3 nós do triângulo. E por isso que tanto faz eu colocar esse apoio fictício nesse nó ou no outro, daria exatamente a mesma configuração deformada. Então, a nossa configuração deformada desse modelo, a gente tem que entender porque ela é o ponto de partida, e o que nós temos aqui é o deslocamento vertical desses 2 nós centrais, eles fizeram com que a barra infinitamente rígida girasse em torno aqui do nó do apoio do segundo gênero aqui. Então, essa barra sofreu uma rotação que é uma rotação no sentido horário. O valor da rotação, a gente está considerando que sempre que esses deslocamentos são pequenos, o valor da rotação é aproximado à tangente, e aqui é 1, e aqui o comprimento é 4, então essa rotação θ2 é igual a 1/4, porque o deslocamento é 2 é igual a 1. Então, esse deslocamento está provocando uma rotação nessa barra infinitamente rígida, de θ2 igual a 1, como está indicado, igual a 1/4, como está indicado aqui. A barra horizontal lá embaixo, ela tem também um deslocamento D2 igual a 1 imposto, mas a extremidade dela é articulada, no nó inferior é articulado, então a barra vai se deformar sem que haja uma mudança de concavidade, porque não há uma imposição de que a tangente tem que chegar horizontal aqui na extremidade esquerda da barra, que é a rota. Já na barra nó superior, o que nós sabemos também é que há uma compatibilidade, não tem rótulo aqui, então o ângulo entre as barras desse nó, que é 90 graus, permanece 90 graus na configuração deformada. Ou seja, o deslocamento que é imposto vai resultar num giro da barra infinitamente rígida, e esse giro vai induzir uma rotação nas seções que estão conectadas aqui à barra infinitamente rígida. Ou seja, a barra horizontal aqui ela tem um deslocamento de corpo rígido para cima, porque os 2 nós tiveram um deslocamento de D2 igual a 1, mas além disso tem uma rotação imposta, que é uma rotação θ2 igual a 1/4 no sentido horário nessa extremidade. Assim como tem essa barra também vertical, ela, porque o ângulo é 90 graus, aqui entre as 3 barras, vai também haver um giro, vai haver um deslocamento vertical de corpo rígido dessa barra, mas vai haver, além desse deslocamento de corpo rígido, vai aparecer um giro imposto, uma rotação imposta igual a θ2 igual a 1/4 na extremidade superior no sentido horário. A barra inclinada, ela, como a chapa aqui, no caso 2, ela mantém a rotação D1 igual a 0, essa barra vai ter só uma deformação, um deslocamento de corpo rígido. Ela vai permanecer reto, sem deformação por flexão, e essa é a configuração deformada da barra inclinada, simplesmente um movimento de corpo rígido. E o balanço também ele vai se deslocar verticalmente como um corpo rígido, porque na verdade não há nenhuma, ela não tem rigidez nesse caso, então vai levantar, a barra vai ficar horizontal como ela está aqui. Então é importante a gente entender aqui essa configuração deformada com todas essas nuances de condições de barras inextensíveis, rótula, essa ligação rígida entre as barras ou ligação articulada, tudo isso a gente tem que entender. Também que aqui tem uma rotação fixa na chapa 1, e o que nós queremos tirar são os valores desse caso, são os valores dos coeficientes de rigidez globais, K12, que é o momento que aparece na chapa 1 para manter esse modelo em equilíbrio nesta configuração deformada, e o K22, que é a força que aparece nesse apoio 2 para que essa configuração deformada seja imposta dessa maneira e que fique tudo em equilíbrio. Isso é que nós queremos, é o ponto de partida, é a configuração deformada, e o procedimento é sempre o mesmo. Nós vamos olhar o que acontece com cada barra deformável, são soluções fundamentais que tem que estar disponível, e daí eu vou olhar para os esforços que vão para a barra infinitamente rígida como consequência do equilíbrio do conjunto, e finalmente para os esforços axiais
que transmite, que vem dos esforços transversais das barras adjacentes. Esse é o procedimento geral sempre do método dos deslocamentos. Então, olhando para o que ocorre para cada barra deformável com a sua deformação conhecida, tá? Então essa barra horizontal ela tem um movimento de corpo livre horizontal, mas ela tem essa rotação θ2 igual a 1/4 imposta na extremidade esquerda dela. Já a barra vertical tem um deslocamento de corpo rígido, mas tem uma rotação θ2 no sentido horário imposta na extremidade superior. Tá? Então, veja que aquelas soluções fundamentais, a gente tem rotações impostas sempre no sentido anti-horário, mas aqui nós temos uma situação que é a rotação imposta no sentido horário. Não tem problema, a solução fundamental é a mesma, basta inverter, mas até é por isso que a gente sempre salienta a questão da deformação das barras e o sentido dos momentos que atuam nas barras. Por exemplo, eu estou impondo uma rotação no sentido horário aqui nessa extremidade direita da barra, a tangente está inclinada aqui e chega horizontal na extremidade oposta. Então há uma mudança de concavidade na deformada da barra. A concavidade na esquerda é uma concavidade para cima, as fibras de baixo são tracionadas, então o momento é no sentido horário. E enquanto que na extremidade que sofre o giro tem uma concavidade para baixo, ou seja, traciona as fibras superiores, então consistente com isso, o momento é no sentido horário. Ou seja, na verdade, para dar um giro no sentido horário, eu preciso dar um momento no sentido horário. E o momento que aparece na extremidade oposta é a metade do momento que aparece na extremidade que sofre o giro. E os esforços transversais são tais que equilibram essa barra nessa configuração deformada. Não estou colocando os valores, estou indicando só os sentidos físicos dos esforços transversais. Então aqui é uma solução fundamental que é só diferente do que está na tabela, que aqui é imposto uma rotação θ2 igual a 1/4 no sentido horário. Na barra vertical a mesma coisa, eu tenho uma rotação imposta no sentido horário na extremidade superior e de θ2 igual a 1/4, o momento que aparece é 3/4 vezes a rotação θ2, também no sentido horário. Embaixo não aparece momento porque é articulado e a barra não tem uma mudança de concavidade, só tem uma única concavidade. E também aparecem aqui esforços transversais cujos sentidos estão sendo indicados, mas os valores não, porque nós não precisamos dele. Já essa barra aqui embaixo também tem uma solução fundamental, que é uma barra articulada na esquerda, engastada na direita, que sofreu um deslocamento transversal D2 igual a 1 na extremidade articulada. E aí os esforços que aparecem são tabelados, isso a gente tem conhecido, mas é só a concavidade para cima, fibras de baixo são tracionadas, então esse momento aqui é no sentido anti-horário, compatível com tracionar as fibras inferiores aqui. Já os esforços transversais são os esforços transversais que equilibram essa barra, e aqui tem essas duas forças transversais que são por valor 3/4 ao cubo. Nós vamos usar essa força aqui para reação no engaste, esse momento aqui que fornece o engaste, isso a gente vai usar para o equilíbrio global, na direção vertical de forças, e o que está faltando é aqui ver o que acontece com a barra infinitamente rígida. A gente vai ver que esses momentos que aparecem aqui nas barras flexíveis, eles têm que vir de algum lugar. De onde que ele vem? Eles vêm da barra infinitamente rígida, ou seja, eles vão ser transmitidos com sentidos opostos para a barra infinitamente rígida e a gente vai ter que equilibrar essa barra. Esses valores, esse momento, esse 25 aí sobre 12 vezes θ2 é a soma desses dois momentos que aparecem no sentido horário, mas que, como é ação e reação, vão para o sentido inverso na barra infinitamente rígida. Então aqui é a soma desses dois valores, dá esse 25 aí sobre 12 vezes θ2. E eu tenho também que para o equilíbrio da barra, eu vou determinar que esses esforços transversais é o valor desse momento dividido pelo braço de alavanca, dividido por 4, e aqui eu tenho esse esforço. Eu não estou mostrando aqui a transmissão dos esforços axiais, mas a gente sabe que esses esforços todos transversais, eles chegam aqui via esforços axiais nas outras barras, isso nós sabemos. Ou seja, nós já temos toda a solução do caso 2 e nós podemos concluir com essa imagem em que nós vamos indicar os momentos nas extremidades de todas as barras. É uma figura um pouco carregada, mas é isso que está acontecendo. Nós temos aqui momentos indicados nas extremidades de todas as barras. Como é no sentido horário, esses momentos são negativos.
Aqui na barra infinitamente rígida, esse momento é no sentido anti-horário, é positivo. As reações também estão indicadas, todas as reações. Também estou indicando a reação horizontal, porque há o equilíbrio na direção horizontal, mas os valores não estão sendo indicados. E o valor do K12, que é igual ao K21, isso sempre dá isso, a gente demonstra isso pelo princípio teorema de Bethe, né? Isso aí foi visto no outro vídeo, mas sempre tem que dar, o K12 é igual ao K21 e aqui sempre sai isso. Essa é uma possibilidade que a gente tem de verificar se nós estamos corretos. Aí dá esse momento que aparece aqui nessa extremidade, na outra extremidade é zero aqui na barra inclinada, então o valor do momento é o 2 I sobre 3 vezes θ2 com sinal negativo, porque é no sentido horário. O sentido do K12 é o sentido que atua na barra, então por isso que o K12 é negativo. E aqui a gente vê que esses dois momentos, aqui no sentido horário, né, que atuam nas barras flexíveis nesse nó, eles vão se somar a esse momento com um sinal que dá zero. Então a gente fez com que isso na verdade aquela transmissão de esforços internos e com ação e reação, e não tem nada externo atuando. Isso na convenção de sinais do método dos deslocamentos. Soma os momentos no nó que não tem um momento externo, dá zero. Né? Aqui embaixo os momentos são todos nulos, e aqui tem esse momento no sentido anti-horário de 3 sobre 4 ao quadrado, que é fornecido pelo engaste, e essa reação indicada aqui. O que está faltando aqui, então, é determinar só o K22, que é o coeficiente de rigidez global aqui, do caso 2, é a força que tem que atuar na direção do apoio 2 para manter esse modelo em equilíbrio nesta configuração deformada. Isso a gente vai obter por somatório global de Fy, e o que a gente vê é que quando a gente faz K22 menos esse valor aqui, que é o 25 I sobre 12 vezes θ2, dividido por 4, e menos esse valor, 3 I sobre 4 ao cubo, e igual a zero, quando a gente vê isso, joga para o lado do igual, o K22 tem sempre as parcelas positivas contribuindo, né? Então, é o que acontece. Se fizer essa conta aqui, nós vamos fazer, então, determinar esse valor, 17 I sobre 96 é o valor do K22, tudo em função de AI, os momentos também estão em função de AI, esse momento M2 é o momento indicado. Vê que o procedimento é esse procedimento padrão, mas aqui a gente teve que entender como é que se deformou, a questão de haver um giro na barra infinitamente rígida que induziu um giro nas barras adjacentes. Isso é bastante sofisticado, mas é factível, e com isso a gente está resolvendo esse problema, na verdade, manualmente, né? Então, o que falta agora é superpor os casos básicos, que vamos fazer em seguida, para obter o equilíbrio global do modelo. Nós vamos restabelecer o equilíbrio do modelo original, fazendo o que ela já conhecido nas nossas equações finais de equilíbrio, em que nós vamos fazer com que as reações ou as forças e momentos introduzidos por esses apoios fictícios do sistema empejométrico de cada caso, na superposição, são iguais a zero. Então, o momento total dado pela chapa 1, no caso 0 é beta 0, no caso 1 é K1 vezes D1, no caso 2 é K12 vezes D2, tudo isso é igual a zero. E a força total que vem no apoio 2 de cada caso é beta 20 mais K21 D1 mais K22 D2. É um sistema de equações que restabelece o equilíbrio do modelo, ou seja, não existem forças e momentos vindo por esses apoios fictícios, e esse é o equilíbrio original do modelo. Nós sempre satisfazemos condições de compatibilidade no método de deslocamentos. Cada caso básico são configurações deformadas conhecidas e compatíveis. O equilíbrio de cada caso é obtido à custa de esforços espúrios à estrutura, que são os termos de carga, no caso 0, ou os coeficientes de rigidez globais dos demais casos. E quando nós fazemos agora na superposição, é que nós zeramos esses efeitos. E esse é um sistema de equações com duas equações a duas incógnitas. As incógnitas são os valores da deslocabilidade. É isso que nós vamos determinar, e o que eu tenho aqui, esse mesmo sistema mostrado de uma forma matricial, em que eu coloquei o parâmetro de rigidez EI do lado de fora da matriz de rigidez global. Aqui eu tenho os termos de carga mostrados, e resolvendo o sistema de equações, a gente chega então nos valores D1 e D2, que eu estou colocando aqui em função de 1 sobre EI. Esse valor EI é um valor da ordem 10 à quarta, 10 à quinta, e quando a gente utiliza
quilonewton e metro, a unidade do EI é quilonewton vezes metro quadrado, esse valor é grande, então o deslocamento que nós vamos obter da ordem de a rotação da ordem de 10⁻³ radianos, deslocamento também dessa ordem, ou seja, de milímetros, então, são pequenos deslocamentos, pequenas rotações de fato, e o que garante que a gente pode escrever todas as equações de equilíbrio na configuração indeformada do modelo e fazendo tudo que nós já fizemos das aproximações de primeira ordem, né, em que não tem o efeito de flexão, não provoca efeito axial, a não ser para a transmissão dos esforços cortantes e tudo que a gente já viu sobre essa análise de primeira ordem. O valor de D1 é negativo, significa que essa rotação é no sentido horário, e o valor do deslocamento de D2 é negativo, significa que é um deslocamento vertical para baixo. Nós vamos fazer então agora, para finalizar a solução do problema, determinando o diagrama de momentos fletores finais, em que a gente faz uma superposição dos diagramas, dos valores de momentos fletores de cada um dos casos básicos, e essa superposição é sempre feita usando os valores com sinais na conversão de sinais do método, que é o que está indicado aqui na esquerda, e nós vamos somar todos os momentos na extremidade, todas as barras que obtivemos. Agora, só que o M1 era para um valor de D1 igual a 1, agora I era a função de EI. E o D1 é a função de 1 sobre EI, então o EI vai se cancelar, a mesma coisa para o M2, D2, o M2 era a função de EI, e o D2 é a função de 1 sobre EI, então o EI se cancela, então nós podemos somar aqui todos esses momentos, estão indicados aqui nos momentos na extremidade de todas as barras, na convenção de sinais do método. Então, lembrando, observando que a soma desses momentos, nesses nós que não tem momento externo atuando, tem que dar zero, e isso é verdade, se você somar todos esses valores, dá zero. Só que, para finalizar mesmo, esses momentos aqui não fazem sentido físico. O que nós queremos é, de fato, o desenho do diagrama de momentos fletores, e esse desenho tem uma convenção usual em que a gente desenha do lado da fibra tracionada. Nós já mostramos isso aqui diversas vezes, então é uma questão de interpretar a convenção de sinais do método do deslocamento, desenhando na extremidade de cada barra os sentidos físicos dos momentos com base no sinal que eles têm na convenção de sinais do método, e daí a gente interpreta para saber se traciona que fibras. Nesse caso, a gente tem então os momentos na extremidade de todas as barras com seus indicados do lado da fibra tracionada. E se a barra é descarregada, depois de determinados momentos em todas as extremidades, se a barra é descarregada, o momento é simplesmente obtido por um diagrama linear, igual uma barra descarregada tem momento fletor variando linearmente, nós já vimos isso também, e quando a barra é carregada, a partir da linha reta que faz o fechamento, nós fazemos uma superposição do diagrama de viga biapoiada para o carregamento nesse trecho. O que é L2 sobre 8, que é esse 18, e esse 8 de cada uma das barras. Essa superposição a partir da linha reta que faz o fechamento, essa linha tracejada, esse procedimento a gente chama de que nós vamos pendurar o diagrama de viga biapoiada para o carregamento no trecho. E daí então a gente obtém os diagramas finais, aqui está indicado meio que esquematicamente, nós não temos valores aqui em todas as seções, mas seria possível perfeitamente obter valor em qualquer seção, na verdade foi como esse diagrama foi traçado. Então, assim a gente finaliza aqui esse modelo com barra infinitamente rígida e também com uma barra inclinada aqui formando esse triângulo e ainda esse balanço que nós tínhamos também. Nós juntamos algumas coisas alguns dos procedimentos utilizados para resolver manualmente que nós vimos aqui. Também essa questão da rótula completa. Então, foi um exemplo.